Hoje nós temos uma live especial e o nosso tema é o teletrabalho, o trabalho à distância. No último dia 10 de setembro, o MPT editou uma nota técnica normatizando, passando informes sobre como deve ser o procedimento desse trabalhador que está nesse modelo, fora da fábrica, fazendo trabalho remoto, em casa, home office, teletrabalho, trabalho à distância, enfim, como vocês conhecem e gostam de se referir a esse modelo. Para discutir esse assunto hoje, nós convidamos aqui o Ministério Público do Trabalho, na pessoa do Dr. Alberto Emiliano. Convidamos também o Dr. Zuher Randar, ele é médico e especialista em doença do trabalho. Convidamos também o Dr. Pedro Lapa, advogado e especialista em direito do trabalho. Essas pessoas vão estar aqui conversando sobre esse tema que nós sabemos que vocês, trabalhadores e trabalhadoras, que estão vivendo nesse modelo, nesse momento, estão cheios de dúvidas em relação ao horário de trabalho, em relação às condições de trabalho, aos insumos, à luz que vocês dispõem em casa, o modelo de internet, a ergonomia. Então, é importante que vocês acompanhem esse conteúdo com muita atenção, porque, mais uma vez, a live está levando até vocês um assunto que está impactando a sua vida nesse momento. E para começar essa conversa, eu quero passar aqui, de pronto, a palavra ao doutor Alberto Emiliano, que representa hoje aqui o MPT, para que ele possa fazer as primeiras explicações, né, e demonstrar qual foi o objetivo do MPT criando essa nota técnica. É com o senhor, doutor Alberto. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Gil. Boa tarde, doutor Zurreiro. Uma saudação especial ao Sindicato dos Metalúrgicos e a toda essa categoria composta por trabalhadoras e trabalhadores, né, que, dentre outras coisas, tem uma preocupação muito grande nesse contexto da pandemia da Covid-19, enfim. Como você bem disse, Gil, o Ministério Público editou uma nota técnica, a nota técnica número 17 de 2020, que tem como finalidade justamente discutir a questão do trabalho remoto ou home office, como tem sido veiculado pela grande mídia, né? A nossa preocupação principal qual é? Estabelecer um diálogo voltado à promoção da tutela dos direitos sociais, mas principalmente da saúde desse trabalhador, dessa trabalhadora que, por conta da pandemia, estão trabalhando a partir de casa. E que, enfim, essa tutela deve ser ampla e não se limitar ao estabelecimento do empregador. Doutor Pedro? Então, doutor Alberto, boa tarde. Boa tarde, doutor Zorré. Boa tarde, Gilson. Me desculpe o equívoco no início aí. Da análise dessa nota técnica número 17 de 2020, tem dois pontos que me chamaram muita atenção e acho que nesse critério o Ministério Público do Trabalho atingiu exatamente quais são os pontos basilares para a discussão da gente nortear melhor a prestação do serviço através do trabalho remoto ou o home office. Eu entendo que a discussão em relação à ética digital é extremamente importante. Que a gente possa discutir a questão da necessidade da prestação de serviço, da proporcionalidade da prestação de serviço e da utilidade da prestação de serviço. Porque, não raro, o que nós observamos são os patrões exigindo atividades acima da proporção que o trabalhador pode desenvolver, acima da necessidade desses trabalhos, são estabelecidas cotas e metas extremamente agressivas que, com o teletrabalho, se tornaram piores ainda. Hoje nós temos trabalhadores com 16 horas por dia trabalhando praticamente, acordando, comendo e trabalhando, porque estão em casa e alguns até estão gostando disso. Eu acho estranho, mas tem trabalhadores que estão dizendo: estou em casa, está melhor para mim assim. Mas isso vai causar, quem sabe, numa sequência, um problema muito grande. E aí, atrelado à questão dessa ética digital, eu acho que o Ministério Público do Trabalho,
quando discute o direito da desconexão, acho que atinge o cerne da questão. A gente precisa discutir formas e ferramentas para que esse direito de desconexão seja aplicado efetivamente. Os sistemas de informática estão tão desenvolvidos que acho que não há uma grande dificuldade para que a gente venha a discutir isso. Como empregar o direito de desconexão, permitindo que o trabalho seja prestado de forma ponderada, de forma ergonômica, sem uma exigência acima da capacidade das necessidades, capacidade do trabalhador e das necessidades da empresa. Eu acho que esse é um ponto que a gente precisa debater aqui, doutor Alberto, doutor Zoe. Sim. Só querendo aproveitar isso que você comentou, Pedro, doutor Pedro, até dizer o seguinte, né? Até nas pesquisas que a gente acaba fazendo, eu estive observando que o teletrabalho já vinha sendo utilizado muito antes da pandemia, né? O teletrabalho, em vários países, desde mesmo antes de 2009, 2008, ele já vinha sendo utilizado, e, lógico, com as novas tecnologias e com o novo mundo do trabalho, aí as novas mudanças que estão se intensificando, os trabalhos atípicos, um deles é o teletrabalho, né? E aí o que a gente começa a ver, ele, mesmo antes da pandemia, ele apresenta esse teletrabalho, ele apresenta determinados tipos de risco para a saúde do trabalhador, né? E com a pandemia, esses riscos acabam se intensificando. E eu acho que isso acabou sendo assim demonstrado um pouco na nota técnica que o Ministério Público lançou, né? E eu quero cumprimentar o Ministério Público, que sempre ele tem se adiantado muito e tem um momento certo lançado as notas técnicas em cada momento que as legislações trabalhistas ou o avanço de determinadas posições do setor empresarial precariza mais ainda a situação dos trabalhadores. E eu estava observando até um documento da OIT que fala justamente, né, como que fica o teletrabalho durante e após a pandemia, né? E mostra justamente que esta mudança abrupta, né, que teve na grande número das organizações de trabalho, principalmente dos escritórios, né, para o teletrabalho, eles acabaram fazendo isso e acabou tendo esta intensificação do teletrabalho sem levar em consideração os requisitos de segurança e saúde, né? Por uma outra forma de instalações, porque o trabalhador sai de um local onde tem até, vamos dizer assim, mesmo que não seja aquele controle ideal, mas ele tem um controle por parte da empresa no ambiente de trabalho para um outro ambiente, possivelmente sem controle, né? Sem, vamos dizer assim, o devido controle que deveria ter. Porque, lógico, ele vai estar numa característica física de ambiente de trabalho muito diferente, né? Que é o seu ambiente de casa. E, logicamente, que ele vai ter que estar sujeito às legislações nacionais e os acordos entre trabalhadores e empregadores, com participação, inclusive, do Estado, para que possa, vamos dizer assim, observar como que estão essas questões. Lógico que o doutor Pedro colocou uma questão que pode parecer, sim, que tem benefícios para o trabalhador, com um pouco da flexibilidade do tempo que ele tem para conviver com a família, mas também traz justamente os riscos, né, em que isso vem também se aprofundar com o tempo. Na questão, inclusive, desse documento da própria OIT, ela coloca que alguns riscos que traz do teletrabalho de tempo integral, que também foram detectados no processo dessa nota técnica, é o tecnoestresse, por exemplo, né, que é essa dependência de tecnologia e da sobrecarga, né, que aumenta o cansaço, e isso faz com que as pessoas acabem se abusando um pouco do álcool e outras drogas, um comportamento sedentário um pouco mais prolongado. E uma coisa que é muito focada na nota técnica é a questão da ergonomia,
né, e da própria organização do trabalho. Quer dizer, os móveis, a maneira de trabalhar, a sobrecarga do tempo, o uso exagerado do tempo, né, e o convívio, lógico, com outras pessoas que estão ali, que você tem que ter os devidos cuidados. Muitas vezes, o isolamento prolongado que você acaba tendo, o distanciamento com os companheiros ou com as orientações da própria empresa. E as ferramentas, né, de tecnologia, de internet, muitas vezes lentas, que acaba te dando frustração, de irritabilidade, né? Isso é um outro problema também que acaba trazendo de comprometimento. E aí, uma questão que é importante que a gente lembre aqui e que vem trazer pela nota técnica é o que ela recomenda, né? O que a nota técnica, doutor Alberto depois pode enfatizar mais para nós, né? É que a nota técnica do Ministério Público, ela recomenda que as empresas, os sindicatos têm que ter ela solicita que seja feita urgentemente, né? É necessário que se tome medidas urgentes, né? De que o teletrabalho deve ser exercido em condições em que de que haja uma condição de saúde, de preservação da vida e da saúde do trabalhador, né? Para que não haja doenças, né? Exige que haja adaptação e tratamento do trabalho, da localização, né? Ele tem que ter essa adaptação e treinamento das pessoas para realizar este teletrabalho, porque muitas vezes as pessoas, como foi colocado, são jogadas diretamente no teletrabalho e não sabem nem como suportar isso tudo, né? Exige uma cooperação e uma comunicação, existe questões de riscos físicos e cognitivos, né? Além do mobiliário, da organização do trabalho, das relações interpessoais. E as garantias de NR17, né? De avaliação dos ambientes de trabalho. E aí eu fico pensando, doutor Alberto, que eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, é que, certamente, que a responsabilidade da saúde do trabalhador, quer seja no ambiente da empresa, mas quer seja também no ambiente doméstico, porque ele está numa extensão praticamente da empresa, porque o contrato de trabalho dele é o mesmo. Ele tem um contrato e o acordo para ele estar em teletrabalho é um acordo entre ele e a empresa, mas a responsabilidade do ambiente ser propício e que não cause nenhum dano, de acordo com as resoluções e convenções da OIT e da própria legislação, é do empregador. Então, eu fico pensando que a avaliação das condições dos ambientes de trabalho, a própria avaliação ergonômica do ambiente de trabalho, ou o próprio PPRA do ambiente de trabalho, entre aspas, e o próprio PPCMSO daquele trabalhador é de responsabilidade da empresa, salvo, né, resguardando como se diz, a intimidade do trabalhador e a autorização do trabalhador, porque aquele ambiente doméstico ele é resguardado pela Constituição para não possa ter fiscalização. Então, como que fica esta questão diante de como que a gente pode... Porque também diz, na própria discussão italiana, inclusive, que eu estive vendo, é que aquele ambiente também é de responsabilidade do trabalhador, né? Então, há uma mistura de responsabilidade do trabalhador, como sendo sua casa, e ali é uma coisa que ninguém pode violar, mas, ao mesmo tempo, o empregador colocou ele lá para desenvolver um trabalho em que pode não estar lhe dando condições suficientes, porque ele está exposto a risco biológico, a risco de estresse, de sobrecarga, riscos de ruído, riscos de produtos químicos que tem na sua casa, muitas vezes, né? Então, como que nós podemos exigir das empresas, porque nós vamos ter que exigir das empresas garantia de um ambiente salubre e saudável,
e ergonomicamente possível para ser desenvolvido o trabalho. Desculpe se eu falei demais, doutor Alberto, mas é uma visão assim de que a gente tem que estabelecer, porque eu acho que essa questão de teletrabalho pode ser interessante, mas ele traz muito risco e, muitas vezes, é uma fuga das empresas para gastar menos, para diminuir o número de escritórios, para pagar menos aluguel, gastar menos com o trabalhador dentro das empresas. Muito bem, doutor, muito bem. De fato, o senhor fez uma leitura completa sobre todas as nuances, as consequências do teletrabalho, né? Ou trabalho remoto, enfim. Até o surgimento da pandemia, da Covid-19, o teletrabalho era algo ainda, digamos, incipiente, muitas vezes concentrado em certos segmentos esses que até não se vinculavam ao contrato de emprego. Então, tínhamos aqui os autônomos, enfim, que recorriam a essas estratégias, às tecnologias, para poder trabalhar de qualquer lugar, enfim, desde que tivesse um computador e uma internet de qualidade. Vem a pandemia, que, dentre outras coisas, requer o distanciamento social, enfim, o risco de contaminação, e muitos trabalhadores que jamais pensaram nessa possibilidade foram, do dia para a noite, submetidos ao trabalho remoto, ou seja, tiveram transferidos a sua estação, sua mesa de trabalho para a sua casa, né? Ainda que a sua casa eventualmente não tivesse um cômodo separado, uma mesa, enfim, e tudo mais. Isso certamente tem um impacto muito grande, seja na condição de vida e de saúde desse trabalhador, como da própria família, né? Até dá para se fazer um recorte de gênero aqui, ou seja, como que as mulheres, como que as mães estão lidando com isso, né? Porque os filhos estão em casa, eles não vão, as aulas presenciais ainda não voltaram. E como é que as mães estão lidando com isso, né? A nota técnica, ela justamente tem essa preocupação em definir critérios de atuação, seja pelo Ministério Público, seja pelas entidades sindicais, seja pelas próprias empresas, para tentar dar um norte nessa bagunça que a pandemia nos trouxe, né? É algo muito novo, algo difícil de lidar, mas, como o doutor bem disse, é importantíssimo tentar primar o máximo possível, ou o mínimo possível, para regras de ergonomia. Aqui a gente está falando do quê? Da cadeira, da mesa, do computador, né? Então, nós estamos nessa videoconferência aqui e eu estou sentado numa cadeira que é confortável, que me garante uma postura correta, e a iluminação, e a questão da temperatura, enfim, são uma série de fatores que, no âmbito da empresa, essa tutela, essa definição dos parâmetros era mais fácil, na casa da pessoa fica mais difícil. Dr. Pedro traz uma questão importantíssima da ética digital, ou seja, o direito da desconexão. O contrato de trabalho tem um limite diário de jornada, 8 horas, 44 semanais, enfim, ou seja, esse limite tem que continuar sendo respeitado, cumprido. E como cumprir, né? O trabalhador vai bater ponto, enfim, como é que vai ser? O patrão pode mandar WhatsApp depois das 6 da tarde, às 8 da noite, às 9 horas, ou seja, quando é que o trabalhador vai conseguir se desconectar? Parece besteira isso, mas na prática é algo importantíssimo. A gente às vezes não consegue se desconectar, está pensando no trabalho o tempo inteiro. E a partir do instante em que o trabalho pode invadir nossas vidas pelo WhatsApp, pelo Zoom, enfim,
como é que fica, né? Você vai estar lá 11 horas deitado pensando que você tem que entrar no computador e agora para entrar no computador você não tem que ir até a empresa, você muda de cômodo, vai para a sala e entra e faz aquela questão que o teu patrão lhe demandou, enfim, é muito complicado. E a nota técnica tem essa pegada, ou seja, por mais que a pandemia tenha nos imposto uma situação muito difícil, é tentar civilizar um pouco esse teletrabalho, ou seja, vai ter que ter um mobiliário mínimo adequado, vai ter que ter o cumprimento da jornada máxima, ou seja, não pode ficar 24 horas à disposição da empresa, enfim, e mesmo que fora da fábrica, do escritório, a responsabilidade do empregador é mantida. Não há como se afastar, por exemplo, essa responsabilidade no caso desse trabalhador, infelizmente, tiver dificuldades de lerna, coluna, enfim, dor de cabeça, sei lá, tudo que pode surgir no âmbito, todos os riscos decorrentes dessa atuação, sem contar também o risco da própria contaminação pelo SARS-CoV-2, pelo novo coronavírus, enfim. Essa é a ideia principal da nota técnica, tentar definir parâmetros civilizatórios a partir da legislação que possam conduzir a essa execução do trabalho remoto, desse trabalho feito a partir de casa. Não, pode falar, Gilson. Obrigada, doutor Pedro. Eu tenho uma situação aqui de uma amiga minha do setor dos bancários. Ela mora numa casa de 2 pavimentos e o roteador dela fica necessariamente embaixo, não tinha como colocar na parte de cima. E como o marido também estava em home office, ela precisou se mudar para o andar, né, para o pavimento de cima. Para poder trabalhar, ela precisou, então, usar um cabo, né? Só o Wi-Fi não era possível. Como ela teve que estender esse cabo, né, esse cabo conhecido, que é o cabo conector, né, de internet, lá do roteador até o andar de cima pela escada, ela caiu e quebrou um braço e uma perna, certo? Eu não vou nem citar aqui o banco, porque eu acho que não é o caso. Eu só quero... Qual foi o tratamento que ela recebeu do ponto de vista da empresa? Que ela foi descuidada. O evento aconteceu exatamente às 14 horas e ela foi no médico, então ela tem documentação do horário, e horário de trabalho, ou seja, aquilo aconteceu durante o trabalho. E ainda assim, ela está tendo um problema muito grave, muita dificuldade, perdão, para poder provar diante de INSS, com perícia, de que aquele acidente foi um acidente de trabalho. Então, eu gostaria de ouvir de vocês três, né, que são especialistas em áreas, né, diferentes. Quero até começar pelo doutor Zuher, se me permitem. Qual é a sua avaliação? Porque eu acho que esse caso ele ilustra bem do que estamos conversando aqui, e é um caso que aconteceu, um caso real, para que os trabalhadores que estão nos assistindo entendam a que estão expostos. Qual a sua avaliação sobre esse caso, doutor Zuher? Sem dúvida, para mim, como médico do trabalho, que o nexo está estabelecido direto como doença, como acidente de trabalho, né? E, inclusive, não só acidente de trabalho, mas depois o doutor Pedro e o doutor Emiliano possa falar, é que, inclusive, as custas as despesas quanto a puxar cabo e qualquer outra coisa tem que correr por conta da empresa, né? Então, não vejo nenhuma discussão. E aproveito para deixar uma questão assim, ó, esta situação de teletrabalho ele não vai se extinguir com o fim da pandemia, não agora, nem o ano que vem, ela veio para ficar, porque é o futuro do trabalho. O futuro do trabalho são com novas formas de trabalho, né? Então, isto é o que vai acontecer. E deixa aí também, porque já podem responder, porque nós estamos no final aí, né? Porque temos duas situações, é o conflito que existe entre o trabalho e a questão familiar, né, doutor Alberto, que foi muito bem também falado, e a outra questão, doutor Pedro, é que a representação sindical é a mesma desse trabalhador
que foi colocado da empresa para o local de trabalho. A OIT reconhece como sendo a mesma representação, e, inclusive, que se ele não tiver como ter contato com o movimento sindical, a representação dele no dia de qualquer votação, a empresa tem que recolhê-lo ao local da empresa para ele ficar naquele dia na empresa para poder participar de votação. Essas são as recomendações de vários documentos que a OIT tem nesse momento, inclusive legislações que eu acredito que no Brasil deve estar também assinalada. Mas legislação europeia, inclusive, está muito claro isso sendo adotado. Gilson, para mim, tem relação com o trabalho, tem nexo. Aí deixo para os advogados conseguirem fazer um juiz entender isso. Doutor Alberto Emiliano, com o senhor a palavra. Eu até pensei que o doutor Pedro ia falar antes, enfim, até para definir a amplitude. Posso falar? Se você quiser, podemos alterar a ordem aqui, fica tudo muito à vontade. Doutor Pedro, então, por favor. Tá. Doutor Pedro. Equilibrada aí. Tá bom. Então, na mesma linha que o doutor Zurré, eu não tenho dúvida da existência de nexo causal, principalmente pela responsabilidade objetiva da empresa, né? Isso se encaixa perfeitamente. Embora o estabelecimento não seja o empresarial, a responsabilidade objetiva da empresa pelo contrato de trabalho é óbvia, ela é cristalina e indiscutível. Aconteceu durante a jornada de trabalho e aconteceu em função do trabalho, né? A gente já teve muita dificuldade, já tive muitos processos em que acidentes dentro da empresa você teria que fazer prova testemunhal no processo para demonstrar que houve acidente. Imagine se a empresa, nesse caso, não ia discutir também, estando fora da empresa. Então, para mim, o nexo causal é evidente e não há como se discutir. Vai ser necessária a prova, infelizmente, como seria dentro da empresa, mas é necessário. E nesse ponto, quando você passou a palavra para o doutor Zurré, eu ia entrar nesse assunto das despesas com o ambiente de trabalho. Eu acho que os artigos 75A e AE da CLT não estabeleceram de forma clara qual é o custo que tem que ser bancado. Ele apenas fala, deve a empresa participar desses custos. O que está acontecendo? As empresas estão economizando com os trabalhadores em home office, e aqui não se trata de uma mera compensação, mas sim o pagamento de tudo aquilo, de toda a estrutura para que o trabalho exigido pela empresa seja desenvolvido a contento pelo trabalhador. E o que a gente tem observado é que muitas empresas não o fazem, o trabalhador está tirando do seu bolso para fazer isso, e a empresa continua tendo absolutamente o mesmo resultado, ou maior ainda, por causa da carga horária de trabalho que está sendo desenvolvida. Então, eu acho que é importante, e finalizando, que os sindicatos, as entidades sindicais têm que começar a discutir, os sindicatos metalúrgicos têm essa intenção e pretendem começar a discutir efetivamente com as empresas a forma de prestação dessa atividade, o mobiliário a ser utilizado e os custos mensais e corriqueiros que o trabalhador tem, como banda larga, energia elétrica, alimentação, tudo isso diferenciado. E a gente precisa que isso aí seja estabelecido. Então, é muito importante, nesse momento, que se ombreie o trabalhador com o sindicato para buscar melhores condições. E, reforçando, necessário que a ergonomia seja respeitada. É necessário que se tenha uma visão muito clara do que é a responsabilidade objetiva da empresa para responder, inclusive, nessa questão que você nos trouxe, Gilson. É isso aí que eu tinha a dizer. Perfeito, doutor. Eu concordo integralmente e até acrescento na linha do que o doutor Zurré tinha mencionado, desses programas adotados pela empresa, né? O PPRA e o PCMSO, que são programas voltados a definir protocolos para a saúde do trabalhador. A empresa tem a responsabilidade de adequar esses programas a esse novo contexto. Ela vai ter que prever lá protocolos específicos de como que a saúde do trabalhador que está em casa deve ser protegida, deve ser tutelada, para, dentre outras coisas, mitigar sua responsabilidade num eventual sinistro como esse, um acidente de trabalho como esse noticiado pela AGIL. Tem que ficar claro aqui, Pedro, e você traz isso de forma muito clara,
trabalho remoto não é uma benesse, não é uma vantagem que a empresa, que o empregador está concedendo. Veja, nós temos um contexto de pandemia onde o risco de contaminação é altíssimo. A empresa tem responsabilidade por isso. Se o trabalhador ficar doente, ela vai ter prejuízo, ela tem que se responsabilizar por essa tutela. Então, como a empresa, como há essa subordinação entre trabalhador e empresa, a empresa que determina, olha, você vai para casa, que eu acho melhor você ficar em casa do que você vir todo dia e se contaminar, enfim, e tudo mais. Então, ao determinar isso, a empresa tem toda a responsabilidade, é uma decisão dela, não há um direito subjetivo ao teletrabalho, ou seja, não, eu quero ficar em casa. Não, você fica se a empresa achar que é interessante. E se ela definir isso, ela tem que tomar todas as medidas necessárias, inclusive custear esse processo, ou seja, adaptação da casa, da banda larga e tudo mais, né? E eu acho que essa é a grande questão. Rapidamente, Gil, no âmbito do serviço público, o teletrabalho já vem sendo implementado há mais de 4 anos. Assim. Existem regulamentações no âmbito de tribunais e do Ministério Público que autorizam o servidor a trabalhar a partir de casa. E a chefia imediata autoriza ou não. Eu confesso que até, Pedro, talvez hoje não, mas no passado, as entidades sindicais que representam servidores públicos entendiam o teletrabalho como algo benéfico, como algo emancipatório. Eu sempre fui contra, não tem nada disso, não é algo positivo. Claro, você vai ter situações pontuais da gestante ou daquela pessoa que tem uma dificuldade de locomoção, mas, na regra, é algo negativo. Você vai trabalhar na tua casa, vai gastar a tua luz, o teu café em si, vai se estressar com os teus filhos para trabalhar para a empresa. Enfim, ok, nós estamos na pandemia, o trabalho remoto é algo necessário, mas a empresa ela vai ter que proporcionar, se ela decidir por implementar o teletrabalho, ela tem que fazer tudo que tiver ao seu alcance, ou seja em relação de ergonomia, seja em relação a equipamentos, enfim, banda larga, para que esse trabalho possa ser devidamente executado. Roberto, só para finalizar com você, eu só queria destacar 2 pontos importantes ainda que nós não comentamos da nota, né? Volto a frisar que o teletrabalho na pandemia está sendo necessário em alguns pontos, mas ele vai perpetuar, ele vai porque ele tem vantagem para a empresa, vamos pensar nisso, financeira, né? Mas 2 pontos importantes que tem ali na nota técnica são as 2 últimas recomendações, que é a questão dos deficientes, né? do trabalho remoto com deficientes, de proporcionar ao idoso e ao deficiente, né? Ali são coisas que também tem que ser aplicado, que tem que ser reavaliado e também tem que ser muito bem cuidado, né? O olhar também tem que ser de ergonomia, de avaliações, para que não cause mais comprometimento a esses profissionais que vão estar expostos, ok? Até nesse ponto, então, já que você traz esses últimos 2 itens, doutor, eu faço uma retificação. Então, em regra, o teletrabalho é uma decisão do empregador. Ele que, digamos, pelo sistema dele, ele opta por colocar 20%, 30%, 50% do quadro no teletrabalho. Agora, em relação ao trabalhador com deficiência, em relação ao trabalhador tutelado pelo Estatuto do Idoso, e também aquele trabalhador que tem alguma comorbidade relacionada ao coronavírus, aqui eu faço uma ratificação. E daí, Pedro, eu digo, não é direito fundamental desse trabalhador trabalhar a partir de casa para minimizar os riscos de contaminação. Então, aqui, mas veja, daí você está vendo a questão sobre o ponto de vista subjetivo daquele trabalhador, cujo risco de
de contaminação e as consequências dela decorrentes são tão altos que daí ele teria direito a trabalhar a partir de casa. Mas entre ele nós tem o mesmo direito exceção, de né? ambiente saudável. Ele tem os mesmos direitos de ambiente saudável. Exatamente, exatamente. Mas ainda assim é exceção. O que a gente tem visto em grande parte é que a opção pelo teletrabalho é uma decisão da empresa, como você mesmo disse, doutor, para reduzir custos, enfim. Né? Mas eu acho que é isso mesmo. Eu acho que, nesse caso, aí trata a exceção por exceção. Eu acho que para os PCDs, para esses empregados que têm deficiência, óbvio. Eu sou completamente favorável, da mesma forma que me ombreio ao doutor Alberto. Mas, em relação ao restante, eu não tenho dúvida nenhuma que a grande beneficiada por tudo isso é a empresa, né? Não, a gente não pode transmitir ao trabalhador e a quem quer que seja que isso aqui está sendo uma vantagem ao trabalhador. Não está sendo. Os resultados serão extremamente maléficos lá na frente. Nós vamos colher disso aqui coisa muito ruim. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Perfeito. Pedro, a legislação diz que as pessoas com comorbidade ou de alto risco para se expor ao coronavírus, elas devem ficar em casa, correto? Certo. Não é isso? O entendimento é esse. Com home office. Diz que ele tem que ficar em casa, ele tem que estar afastado do trabalho. Ele tem que estar afastado do trabalho e não trabalhando. E não trabalhando. Se ele vai ficar em home office, a empresa tem que dar condições satisfatórias e fazer um contrato, ou ajustar o contrato para home office. Sim, tanto é que tem que ter um documento específico determinando, é isso que determina o artigo 75A. Que termina que tem que ter uma e ele volta para a atividade normal. Isso, para voltar, inclusive, com a notificação de 15 dias. Então, eu acho que é necessário que a gente pegue e modifique essa forma, né? Mas eu acho que é isso. Doutor Pedro, doutor Zurrer, o doutor Alberto Emiliano já havia nos dito no começo, nos comunicado. Passamos o tempo. Não, é que está ótimo, mas infelizmente ele tem já um compromisso previamente agendado, mas nós continuamos em outro momento, né, com esse tema e com outros. Eu quero aqui agradecer a presença do doutor Alberto Emiliano, do doutor Zurrer Randa e do doutor Pedro Lapa. Realmente, vocês deram muita luz a esse trabalho, nós temos muitos trabalhadores na nossa base, assim como pessoas que estarão nos assistindo na sequência, que também estão na mesma condição e que ficam em dúvidas, né, quais são os seus direitos. Então, esse debate e essa conversa, ela foi realmente importante. Se alguns dos senhores quiserem encerrar com alguma mensagem, fiquem à vontade, senão encerraremos o bloco, é com vocês. Eu agradeço. Doutor Alberto. Eu também. Eu só quero agradecer a presença do doutor Alberto. E, mais uma vez, convocar o Sindicato dos Metalúrgicos a fazer o que tem feito nesses últimos anos, nessas últimas décadas, ou seja, defender os interesses da categoria com todas as suas forças. Parabéns. Eu agradeço a presença de todos, agradeço ao doutor Alberto por essa disponibilidade, que sempre nos atende, assim que o sindicato assim o solicita. Agradecer ao doutor Zurrer pelos ensinamentos que aqui nos trouxe e levar ao trabalhador essa informação de que tudo isso vai passar, tudo isso vai melhorar e a gente precisa voltar ao modelo tradicional de trabalho, não em casa, mas no estabelecimento industrial. Era isso que eu queria dizer a todos. Doutor Zurrer? É isso aí, eu acho que a gente tem que cuidar da saúde da gente, não pensar que uma modalidade de trabalho, por mais que no começo possa parecer muita vantagem, sempre a gente tem que ver por trás o que vem, né? Tá então, certo. cuide da saúde, né? E se ainda a pandemia não passou, né? E agora temos que ver qual vacina que vai vir para nós, né? Porque até isso ainda temos que ficar escutando e ficar vendo o que vai vir de vacina. Porque agora diz que a chinesa não vai vir mais, então vamos esperar para ver o que vem pela frente. Cuidem-se. Okay, boa tarde a todos. Ok, boa tarde a vocês, tenham uma boa tarde, um bom trabalho para o senhor, doutor Alberto Emiliano, e para todos. Agradecemos e ficamos por aqui e até uma próxima oportunidade. Obrigada. Até mais. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.